Você vai planejar, vai colocar algum slide, alguma tela no computador? Sim, vou. Então... Valquíria, tu pode fechar a tua câmera, Valquíria? Pois não, peraí. Onde é que fecha, hein? Junto do Lá microfone. em cima, na primeira bolinha, em cima, vizinho ao microfone. Pronto? Fechou. Ótimo, Valquíria, valeu. Nada. Estão todos vendo? Estamos, sim, estamos. Pronto. Sim. Então, esse é o primeiro slide, né? Onde nós temos... Não estou vendo, não, slide. Eu estou vendo tu, Ronaldo. É tu que está aparecendo. Saiu o slide agora. Agora tá. Apareceu o slide? Apareceu. Para mim não apareceu, não. Para mim também não, só estou vendo tu, Ronaldo. Onde é que acha esse slide? Deixa eu ver aqui. O meu tá numa tela bem grande. Eu compartilhei a tela. Tá. Tô vendo, não. Eu vou sair e entrar de novo. Configurações, ok. Eu também não estou sabendo onde é que eu vejo o... Onde é que eu vejo a tua tela aí. Eu nunca tinha usado esse link. Quando coloca o mouse para cima, aparece a opção de compartilhar a tela. Mas aí quem compartilha é o anfitrião. Exato. Aí quando compartilha já vai aparecer, já é para aparecer no computador, né? Era para aparecer para vocês. Talvez tenha que entrar novamente. Desbloquear algum comando aí não na sua tela. Porque aqui Gente, eu tive que sair, é Patrícia, eu tive que sair e entrar de novo para poder ver tudo. Todo mundo apague seus microfones e suas câmeras, por favor, para quem puder ver a aula. Eu acho que é isso mesmo, porque como eu tirei a minha câmera, aí apareceu. Agora tá o slide aqui, bem grande. Acho que todo mundo vai ter que fazer isso mesmo. Estou esperando um pouquinho. Eu vou sair também, eu vou entrar novamente. Eu estou conseguindo ver o slide. Certo. Já aqui entrando. Tá ok agora, viu, Ronaldo? Ok. Vamos iniciar e vamos... Estou iniciando aqui, né? O novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que causa a doença do coronavírus 2019 ou Covid-19. Então, é sempre bom fazer um resgate histórico recente, né? Para lembrarmos que um conjunto de casos inexplicáveis de pneumonia, ele começou a aparecer na China em dezembro. Isso foi relatado no dia 31 de dezembro
de 2019, a OMS. E o epicentro ele foi identificado na cidade de Wuhan, que é a capital da província de Hubei, na China, tá certo? Já no dia 7 de janeiro desse ano, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus, tá? E a OMS, no dia 30 de janeiro desse ano, declarou que se tratava de uma emergência de saúde. Isso é o mais alto nível de alerta internacional de saúde pública. Pronto, silenciei todos aqui para poder ficar o som melhor, tá? E a partir de 11 de março de 2020, a OMS declarou que se tratava de uma pandemia porque tinha atingido vários países. Esse termo pandemia não significa que se trata de uma gravidade de doença, mas sim da ocupação de área geográfica, né? Que acontece uma epidemia em todo o mundo. Esse nível de alertas de emergência de saúde pública internacional é a sexta vez que a OMS decreta nesse século, certo? A primeira, relembrando aqui, que foi em abril de 2009, que foi a pandemia do H1N1. Em maio de 2014, teve a disseminação internacional do poliovírus. E em agosto de 2014, teve o surto de ebola na África Ocidental. Em fevereiro de 2016, teve o vírus Zika, né? E o aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas. E em maio de 2018, teve o surto de ebola na República Democrática do Congo. Esse nível de alerta, a OMS também declara em outras situações, né, como enchentes, né, um furacão muito grande. Então, ele pode decretar esse estado de emergência. Mas para a virose, foram esses 6 vezes só nesse século em relação à doença viral. Continuando o histórico, aqui no Brasil, no dia 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública. E mesmo assim, certo, foi dito que o carnaval poderia ser suspenso, mas não teve essa aceitação pelos estados. Então, houve o carnaval, apesar de alguns protestos que poderia ser suspenso, tá bem? Diante dessa emergência em saúde pública no Brasil. No dia 12 de março, o Ministério da Saúde ela já orientou para o isolamento e quarentena, tá certo? No dia 18 de março, já concluiu que se tratava de uma transmissão comunitária no Brasil. E com isso, no dia 11 de março desse ano, o Ministério da Saúde também colocou a portaria 356, que determina que a pessoa que apresenta sintomas respiratórios, o médico vai prescrever isolamento e emitir atestado para o doente e todas as pessoas que residem no mesmo domicílio por 14 dias. O coronavírus existe em grande variedade no reino animal, principalmente em morcego, e que, ao todo, são 7 coronavírus que atacam os seres humanos, que são os HCCoVs. Eles têm uma alta capacidade de mutações, tá certo? E existem 4 gêneros, alfa, beta, delta e gama. A alfa e o beta infectam os seres humanos. E existem 4 que são endêmicos em todo o mundo e causando resfriado comum, que são o HCoV-299E, o LM63, o OC43 e o HKU1. A partir de 2002, surgiram 3 novos coronavírus com alta taxa de mortalidade e sendo potencialmente infectantes para causar uma pandemia, certo? Então, nós temos o SARS-CoV em 2002, o MERS-CoV em 2012 e agora o Covid, o novo coronavírus, causando a doença do coronavírus, que é o Covid-19. O SARS-CoV-2 é da família o Coronaviridae, tá? Ele é um RNA, é um vírus de cadeia de RNA de cadeia ativa,
tá certo? Nessa família Coronaviridae, são 39 espécies. Então, como é que se dá a transmissão? Nós temos aqui nesse diapositivo mostrando como foram as transmissões dos outros coronavírus, né? O SARS-CoV 2002, que é o primeiro coronavírus aqui, causando acima da insuficiência respiratória, ela inicialmente veio do morcego, tá? E contaminou os civetas de árvores. E depois contaminou os cães guaxinins, e que, por sua vez, contaminaram os seres humanos. Então, teve essa epidemia causada pelo SARS-CoV em 2002. Também vindo do morcego veio o MERS-CoV 2012. Nesse, houve a contaminação de camelos e dromedários, e depois que teve contaminação para os seres humanos. Já o SARS-CoV-2, que é aqui de 2019, veio do morcego, e acha que a transmissão passou direto para os seres humanos, e tem uma característica nesse SARS-CoV-2 que ocorre um alto índice de transmissão hospitalar. Essa transmissão, então, interhumana se dá por inalação de secreções respiratórias, como tosse, espirro, tá? E também por você apertar a mão das pessoas, certo? Ou tocar objetos contaminados e depois levar essa mão ao rosto, né? Ao coçar os olhos, ou o nariz e a boca, e ocorre assim a transmissão. Um fato importante no índice de transmissão é o número básico de reprodução, que é o R0, tá certo? Isso faz com que esse vírus se dissemine mais rápido. Por quê? O que é esse R0, ou índice de contágio? Então, significa que uma pessoa, quando é um R03, ela consegue contaminar 3 pessoas. Se o R0 é de 2, significa que a pessoa infectada consegue contaminar 2 pessoas. O R0 de 5 contamina 5 pessoas. Então, o índice de contágio do novo coronavírus, né, esse R0 dele, em comparação ao sarampo, que tem um R0 de 12, significa que uma pessoa com sarampo consegue contaminar 12 pessoas, porque ele é muito mais infectante, porque se a pessoa estiver na mesma sala com alguém que tem sarampo, essa pessoa provavelmente vai se contaminar. Já o Covid-19 não, ela passa para 2 a 3 pessoas, tá? Então, o grau de contágio de uma doença, ela é característica e única desse agente infeccioso, e não há explicação para um agente desse ser mais contagioso que outro. Aqui dentro da epidemiologia, nós temos essa pirâmide de vigilância em relação à contenção de surtos, tá? Quando a doença ela é muito contagiosa, e se ela tiver assim, um índice de fatalidade grande, ela não se espalha. Mas no caso do coronavírus, a quantidade de pessoas, né, com sintomas leves ou assintomáticos é grande. Então, com isso, faz com que essa doença se dissemine muito, tá bem? Porque os pacientes só vão procurar assistência médica quando realmente estão na fase severa ou fatal. E aqui nesse diapositivo, nós vemos também esse triângulo de cabeça para baixo, que é justamente a capacidade de conter os vírus emergentes na ausência de contramedidas, né? Então, você vê que, como está invertido, significa que, como tem mais gente com sintomas leves e assintomáticos, você tem que tomar uma capacidade. O índice de disseminação aqui é grande, então precisa de mais medidas para conter o avanço do vírus. Então, proporcionalmente, nós temos que 30%, né, das pessoas elas não apresentam sintomas da Covid-19. 56% apresentam sintomas leves e moderados. E apenas 10% que apresentam a forma severa, que precisa de internação, e 4% vai precisar de ventilação mecânica, né? E boa porcentagem desses 4% vão a óbito, que passa, dependendo da UTI, chega a 90% dos casos que vêm a óbito. Então, dentro da epidemiologia do coronavírus, nós temos também o tempo que esse vírus permanece nas superfícies inanimadas, tá? Então, nós temos aqui, olha, que o plástico, o vírus consegue sobreviver por 5 dias, no papel de 4 a 5 dias.
no alumínio, de 2 a 8 horas, né? Na luva cirúrgica, apenas 8 horas. Se for no aço, né, fica por 48 horas, e na madeira chega a ficar 4 dias, e no vidro também 4 dias. Então, é um vírus que permanece muito tempo nessas superfícies inanimadas, né? A gente chama atenção para o papel, ainda bem que hoje em dia os prontuários são todos eletrônicos, então os hospitais conseguem, de uma certa forma, ter menos papel circulando dentro do hospital, mas mesmo assim a contaminação se dá, né, principalmente pela retirada de EPIs. Então, é importante que haja um treinamento frequente, né, e permanente dos profissionais de saúde quando da retirada dos EPIs. Bem, partimos agora para a gente entender o que se sabe atualmente dessa fisiopatogenia do vírus, né? Como é que ele vai se comportar no organismo de algumas pessoas, né? Já que quase 80% permanece com sintomas leves ou assintomáticos. Então, nós temos que foi relatado que está envolvido o sistema de renina, angiotensina, aldosterona, tá certo? E ficou a questão que se colocou nos primeiros dias, quando se descobriu isso, a questão de pessoas hipertensas que fazem uso dos inibidores, né, da enzima conversora de angiotensina, né, que são agentes antipertensivos. Então, como é isso? Nós temos que a renina, né, que é responsável por esse equilíbrio que é produzida pelos rins, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, além de manter a homeostase sanguínea, né, manter a homeostase volêmica do indivíduo, se dá da seguinte forma, fisiologicamente. Os rins liberam a renina, certo? Que levam à diminuição da pressão de perfusão, à diminuição do cloreto de sódio e ao aumento da atividade simpática. A renina, com angiotensinogênio fabricado no fígado, leva à formação da angiotensina 1. E a enzima conversora de angiotensina vai formar angiotensina 2, tá? Essa angiotensina 2, ela vai agir no receptor AT2, tá certo? No receptor AT1, principalmente, que ele quando ativado pela angiotensina 2, causa vasoconstricção. E esse receptor também, quando ativado, ele também leva à formação de células inflamatórias, tá? Com liberação com formação de interleucina 6, e isso leva a uma cascata inflamatória se esse receptor for muito ativado. Outra característica desse receptor 1, né, que em alguns slides a gente vai ver como AT2R1, esse receptor R1, ele só tem em 5% do pulmão, mas é ele que forma a substância surfactante e também dá origem aos receptores AT2R2, que são justamente que estão nas células que fazem a troca gasosa, tá? Então, nós temos aqui, nesse diapositivo, né, o coronavírus, com essa forma de coroa, onde tem a sua superfície de uma glicoproteína, que é a proteína spike, e no seu interior tem várias proteínas, tá? E é um vírus RNA. Então, esse vírus se descobriu já desde o SARS-CoV-1 que ele tem afinidade pela enzima conversora de angiotensina 2. Então, é um receptor que está localizado justamente nessas células que têm o receptor AT2, tá? Da angiotensina. Então, o vírus vai entrar na célula pulmonar, nas células respiratórias, fazendo conexão, né, e inativando aqui a enzima conversora de angiotensina 2. Aqui nesse diapositivo a gente mostra como é que está. A angiotensina 1, por ação da enzima conversora de angiotensina, transforma-se em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela é regulada pela enzima conversora de angiotensina 2, que vai formar as outras angiotensinas, tá certo? E aqui nós temos que a angiotensina, ela faz, né, conexão aqui com esses receptores AT2R1, que leva à vasoconstricção e ativa a imunidade celular.
Uma vez que, nessa mesma imagem aqui, agora número B, né, nós temos aqui que essa enzima de conversora de angiotensina 2, ela vai ser acoplada pelo vírus, e com isso vai regular negativamente a angiotensina 2, que vai se acumular e vai levar a estimular esses receptores AT2R1 que estão nessas células, né, que são 5% pulmonar e são produtoras de sulfactantes, e também elas são precursoras dessas células aqui, AT2R2, que são as que fazem a troca gasosa. Então, ela é uma precursora. Com isso, o vírus, além de comprometer essa célula, né, que tem esse receptor para essa enzima conversora de angiotensina 2, a imunidade celular lesando essa célula. Então, a célula que é precursora, né, para troca gasosa, ela começa a ser destruída, além do surfactante, e causar a reação inflamatória, com, consequentemente, uma lesão pulmonar importante. Porque aqui o vírus também vai levar ao aumento da proteína C reativa, aumento de ferritina e liberação de interleucina 6, que são substâncias inflamatórias. Aqui na patogênese nós temos uma diferença, né? Porque o jovem, o idoso, ele é mais acometido pelo coronavírus, tá certo? Por quê? O jovem, ele tem uma resposta imune melhor, então com isso ele fica mais livre do vírus facilmente, tá certo? Já o idoso, como ele tem o seu sistema imune, ele não consegue limpar-se do vírus facilmente, e com isso vai haver uma reação inflamatória maior por essa carga viral que invade o organismo do idoso, tá? Aqui, ainda na patogênese, aqui mostrando mais a conformação desse vírus internamente. Então, além dele ter o envelope, que é uma proteína, uma glicoproteína, que chama-se proteína spike do vírus, ele tem outras proteínas de superfície, né, que saem à superfície, como essas aqui, ó, ORF7A, tá certo? Essas NP12, então tem um inúmeros de proteínas no interior desse vírus. Então, as proteínas do vírus SARS-CoV-19, principalmente a ORF8 e a glicoproteína de superfície, eles se ligam à porfirina, tá certo? E, ao mesmo tempo, as proteínas ORF1, AB, ORF10 e ORF3A, eles podem coordenar o ataque do M na cadeia 1-beta da hemoglobina, com isso faz dissociar o ferro que forma a porfirina. E esse ataque causará cada vez menos hemoglobina, que pode transportar o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, o indivíduo, com esse ataque à destruição da hemoglobina, começa a ter um cansaço fácil, né? Por conta dessa pouca disponibilidade de oxigênio que começa a haver por conta da hemácia também. E as células pulmonares, devido à reação inflamatória, tornam-se incapazes de trocar o dióxido de carbono e oxigênio com a frequência necessária, o que vai resultar, né, as imagens no pulmão semelhantes a vidro fosco, tá? E a cloroquina, né, nesse trabalho também foi mostrado de Wezong, que ela poderia impedir que essas proteínas, ORF1AB, ORF3A e ORF10, atacassem o grupo M, que forma a porfirina, e inibir a ligação da ORF8 e a glicoproteínas na superfície da porfirina, numa certa medida que alivia efetivamente os sintomas de desconforto respiratório. Mas a capacidade da cloroquina inibir essas proteínas estruturais não é particularmente óbvio. Esse efeito terapêutico parece que é diferente de pessoa para pessoa. Quanto ao diagnóstico, né, da Covid-19, dependendo da fase que está a doença, tá, você faz determinado exame, tá? Mas é um exame que é feito até por volta do 8º, 9º dia, justamente
o RT-PCR, que é a reação em cadeia de polimerase em tempo real. Então, isso é a procura do RNA do vírus, né, que vai ser coletado e colocado num aparelho que vai, no caso, aumentar diversas vezes essa cadeia de proteínas viral e identificar esse vírus, tá? Então, você aqui pesquisa realmente o vírus no sistema respiratório, né? Então, essa coleta é feita de secreção de nasofaringe por um suave, que é um cotonete, e também uma coleta da secreção de orofaringe, certo? Bem, quanto a outros exames complementares, nós temos a tomografia, né? Então, nós temos aqui que na primeira semana, até o 7º dia, temos aqui o 4º dia de doença, o 5º dia de doença, que já indica gravidade quando a febre é persistente e dores no corpo também persistente. Então, isso já indica um sinal de gravidade. Por volta do 6º, 7º dia, tá? Vai iniciar o período crítico, que é justamente aqui o processo de inflamação pulmonar, e aqui já começa a aparecer o que se chama de vidro fosco, tá? Depois disso, se continua sendo a evolução para pior desse quadro, esse processo inflamatório ele vai piorando, né, até atingir mais de 50% do pulmão, aqui como vocês estão vendo na tomografia. Aqui seria uma tomografia com pouca infiltração, né, já um vidro fosco formando. Nessa tomografia, mais no período crítico mesmo, que vai ter a falência respiratória, onde já tem mais de 50% do pulmão tomado por essas imagens de vidro fosco e condensação. Então, para o diagnóstico, entre o 4º e 5º dia de doença, o exame indicado é justamente esse PCR, para detectar o SARS-CoV-2, tá certo? Porque é um período entre o 4º e o 5º dia, é o período de reprodução viral e existe uma maior excreção viral. E a sensibilidade do PCR é na faixa de 60% a 70%. Então, significa que 30% dos casos pode dar falso negativo, tá certo? No 6º e 7º dia de doença, também está indicado se fazer o PCR ainda, essa coleta na nasofaringe e orofaringe, porque ainda é um período que já há uma diminuição da excreção viral, mas ainda é possível identificar o vírus nesse período. Tá certo? Mesmo a partir do 8º dia, está indicado ainda se colher o suave nasal e orofaríngeo para se fazer o PCR, tá bem? Então, a partir daí, você vai considerar, tá certo? Fazer a tomografia de tórax, justamente para aqueles pacientes que já começam a apresentar uma dessaturação, que você pode ver pelo oxímetro. Se aquele pessoa está saturando menos de 94, né, já vai ter sinais clínicos de desconforto respiratório. Então, nesse caso, já está indicado se fazer a tomografia de tórax. Se o paciente já apresenta um desconforto respiratório, a indicação já é para internar, tá certo? E aí coletar outros exames, né? Avaliar o hemograma, o coagulograma, ver a função renal, eletrólitos, ver o perfil hepático, como é que está, fazer dosagem de troponina, DHL, CPK e também investigar o dedímero, porque aí o paciente é visto, como a gente viu, que ele ataca a hemoglobina, né? Então isso aí leva também a uma hipercoagulabilidade. Então, começa a haver liberação de fibrina, tá certo? E começa a ter uma coagulação intravascular disseminada. Então, é importante que se faça o dedímero, que às vezes ele chega a níveis muito altos, chega às vezes até, o normal vai até menos de 1.000, e aí o dedímero passa de 3.000, né, em algumas pessoas. Então, nesse caso, tem que se fazer um anticoagulante injetável, às vezes até anticoagulação plena. Quanto aos sintomas, né, nós temos que os principais sintomas são febre, a fadiga, né, e a tosse seca. Nós vemos aqui nesse diapositivo que a febre, em alguns trabalhos, nos primeiros trabalhos chineses, mostraram que ela está presente em 98% das pessoas. A fadiga em quase 70% e a tosse seca em 60% dos casos. As dores de cabeça e as dores pelo corpo
está em 34,8%, 35% dos casos. E essas dores, a gente já viu aqui na prática clínica, que essas dores são intensas, né? Algumas pessoas ficam até parecendo que estão com chikungunya devido a tanta dor muscular e dor articular. Pode ter congestão nasal, dor de garganta, tá certo? E uma certa falta de ar, tá bem? Que chega a 31% dos casos, e também o quadro clínico pode se apresentar com diarreia, tá bem? Então, diarreia está presente em 10% dos casos. Nós temos aqui nesse outro trabalho também chinês, dos sintomas clínicos, né? Aqui você já vê que a febre está em 60% dos casos, né? A tosse em 50%, tá bem? Mas de sintoma de sintoma neurológico, que é a diminuição do olfato e do paladar, chega a 5,1%, 5,6% dos casos. Mas a incidência é muito alta no nosso meio dessa perda do olfato e do paladar. Então, pacientes com as formas graves do COVID, ele vai apresentar a dispneia, né? Uma frequência respiratória com mais de 30 incursões respiratórias por minuto, tá? Já fica um ataque pneia, como se diz. A SpO2 menor do que 94%, né? Quando que você mede pelo oxímetro, que é a saturação de oxihemoglobina, tá bem? A relação da PaO2 pela FiO2 menor do que 300, aqui vai precisar de fazer uma gasometria para ver essa pressão parcial de oxigênio e a frequência de IO2, tá? Então, essa proporção aqui, quem vai dar através do exame da gasometria, que se tiver abaixo de 300, significa que o paciente está em franca insuficiência respiratória e já tem indicação de intubação, tá? A infiltração pulmonar também, quando ela está em mais de 2 quadrantes, já é um quadro preocupante de ser uma forma grave e, consequentemente, pode chegar ao choque séptico, porque essa lesão pulmonar começa a ser infectada por bactéria e o paciente passa a ter realmente um choque séptico. E, com isso, ter toda uma disfunção orgânica. Agora, esse tratamento e essas fases clínicas, né? Então, nós temos alguns trabalhos mostram que existe a fase 1, que é aquela fase infecciosa, a fase 2, quando começa a apresentar a lesão pulmonar, e a fase 3, que é a franca insuficiência respiratória. Tá? Na fase 1, que é essa fase infecciosa, que existe replicação viral e liberação de muitos vírus, tá? Excreção de vírus, é do 1º ao 4º dia. Aí você vai ter febre, cefaleia, uma diminuição do asfalto, até do olfato, até mesmo uma abolição do olfato, náuseas, diarreia, tosse seca, e ainda não há inflamação pulmonar. A fase 2A, que é do 5º ao 7º dia, né? Então ainda temos a tosse sem dispneia, né? Que é o que chama atenção, pode ter uma diarreia e sintomas digestivos, mas ainda há um pouco de replicação viral, mas já tem inflamação pulmonar, e com isso você vai ter um infiltrado de vidro fosco no pulmão, que se diz que é até 25% nessa fase 2A. Na fase 2B, que já é do 8º ao 9º dia, o paciente vai ter uma dispneia já com hipóxia, queda da saturação e está finalizando a replicação viral. Aqui você vai ter uma inflamação pulmonar com hipóxia e essa inflamação aguda você vai ter um infiltrado em vidro fosco no pulmão em mais de 50%. É a fase que se diz que está iniciando a tempestade de citocinas e especialmente, né, porque já foi encontrado a interleucina 6. E a fase 3, né, que é a partir do 10º dia, você vai ter uma coagulação intravascular disseminada e sepsis, né, que chega a 80% a 90% de mortalidade, dependendo da UTI, e, logicamente, vai ter que ser tratado por intubação. Aqui, no quadro clínico, eu relembro que já existe o CIDO-10, né, que contempla a COVID-19, que é o 07.1, que é o diagnóstico confirmado por exames laboratoriais, e o 07.2, que é o diagnóstico clínico epidemiológico do COVID-19, quando a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível. Então, aqui a fonte já da OMS já está classificada a doença causada pelo coronavírus 2019, o SARS-CoV-2. Bem, temos aqui o tratamento, que é um tratamento proposto por aqui que entra as discussões da forma de tratar, né,
a Covid-19 e não fique em casa, tome só antitérmico e aguarde ficar com insuficiência respiratória para ir para o hospital. Eu acho que se existe uma possibilidade de algum tratamento que alguma pessoa pode responder, por que não fazer? Embora que não seja 100%. Aqui nós não estamos fazendo drogas experimentais, são drogas já conhecidas, tá? Que tem alguns trabalhos que têm ação in vitro e experiências pessoais que veem algum resultado. Embora tenha alguns trabalhos publicados nos Estados Unidos, principalmente, que não viu resposta satisfatória nem na fase inicial da doença, nem também numa fase já avançada. Mas tem uns protocolos de pessoas com experiência, principalmente uma médica que é do Piauí, com mestrado e doutorado na Espanha, que trabalhou na linha de frente, e ela teve experiência a partir de um trabalho chinês e começou a ter essa rotina de tratamento, e ela é convincente em que teve boas respostas, tá? Então, qual seria esse tratamento? É que nessa fase 1, que começa a replicação viral, seria fazer a hidroxicloroquina, tá certo? Numa dosagem que não seria por muito tempo, lógico. Se um paciente é idoso tem arritmia, tem as contraindicações de fazer, tá bem? Que é uma droga que há 70 anos ela está sendo usada, tem muita experiência o pessoal de dermatologia e reumatologia que prescreve essas drogas, é uma droga segura, tá? Ela começa a dar retinopatia depois de 5 anos de uso. Quando ela é associada com outras medicações, como a azitromicina, como é a indicação, então pode haver alterações cardíacas, né, tipo aumento do intervalo QT. Mas isso pode ser resolvido se você faz um eletrocardiograma no início do tratamento e até o 3º dia, porque também o tratamento não é longo, é só por 5 dias que é indicado o tratamento. O primeiro dia você faz 2 comprimidos de 400 miligramas e a partir do 2º dia até o 5º você faz um comprimido de 400 miligramas ao dia, a cada 24 horas. E associa ele à azitromicina, 500 miligramas, um comprimido de 500 miligramas por dia e além do zinco. Aqui nessa fase, se você suspeita que tem pode ser um H1N1, poderia se associar o oseltamivir, que é o Tamiflu, mas nós não temos ele na farmácia facilmente. O oseltamivir só é feito quando o paciente é internado, só está disponível na rede hospitalar. E aqui já nessa fase, como temos um vermífugo, né, que trata estrondiloidíase, e no caso, se for precisar de corticoide lá na frente, eu acredito que seria interessante já fazer a ivermectina nessa fase aqui, né, porque também tem trabalho mostrando que ela tem um efeito antiviral, tá? E esse efeito antiviral ela foi comprovado in vitro e tem alguns trabalhos mostrando no Covid-19, tá? Então, basicamente, seria tratar com vermífugo, fazer hidrocloroquina por 5 dias, a azitromicina por 5 dias e também o zinco para complementar a ação da azitromicina nesse caso. Bem, se o paciente já está na fase 2A, né, que é aquela do 5º ao 7º dia, em que já apareceu até 25% de comprometimento pulmonar, mas esse paciente ainda não tem dispneia, aí está indicado, além desse tratamento aqui, tá, com azitromicina, hidroxicloroquina, você também fazer o paciente aqui uma pulsoterapia, tá certo? Que seria com metilprednisolona, 250 miligramas no primeiro dia e 80 miligramas por 3 dias, tá bem? E já iniciaria aqui um anticoagulante profilático, o Clexane, 40 miligramas por dia, tá? Então esse seria o tratamento na fase 2A, tá? Por que o corticoide? Porque o corticoide, ele aqui como pulsoterapia em altas doses por pouco tempo, isso faz com que diminua o processo inflamatório que está começando no pulmão. E como a gente já sabe que pode ocorrer uma coagulação intravascular pela ação do vírus na hemácia, né, na hemoglobina, então já se faz um anticoagulante profilático, tá? Na fase 2B, que é do 8º ao 9º dia, a partir daqui o paciente já apresenta dispneia, tá certo? Então aqui já tem indicação certeira de o paciente ficar internado, tá? Também está indicado já fazer a pulsoterapia, o anticoagulante,
Tá? E aqui nessa fase, como já está com ciência respiratória, já se indica fazer anticoagulação plena, tá certo? O Clexane 60 miligramas por dia. E na fase 3, né, que a partir do 10º dia, o paciente já está em franca insuficiência respiratória, já desaturando, então vai, né, ter a indicação da intubação, vai ter que avaliar com os exames com anticoagulação, e se esse dedímero se alterar, aí mesmo depois, se ele sair dessa fase, você vai ter que manter a anticoagulação por 30 dias. Aqui nessa fase já entra com antibiótico terapia injetável, tá? E também fazer os marcadores de fase aguda, né? Outros exames que são feitos diariamente na UTI. Aqui esse trabalho é publicado no Journal of Heart and Lung Transplantation, tá? De CDQ, que ele fala da evolução da gravidade da doença e esses estágios. Então, essa doutora brasileira que está na Espanha, que é Marina Bucay, ela fala desses estágios, mas esses estágios estão publicados, né? Que é a fase que já está determinado da doença. Você tem o estágio 1, que é o início da infecção, onde existe uma replicação viral importante, a fase 2A, né, e 2B. A fase 2A é que não tem hipóxia ainda, e a fase 2B já é com hipóxia, né? O indivíduo começa a apresentar uma serradispneia, e a fase 3 é onde existe a hiperinflamação pulmonar, né? Não só pulmonar, porque pode haver inflamação de outros órgãos, como coração, cérebro, rim, que o paciente evolui com insuficiência renal, tá certo? Essa resposta inflamatória é intensa causada pelo vírus, tá? E nesse trabalho aqui ele indica, né, dependendo são drogas que podem potencialmente de terapias. Aqui ele indica o Redensevir, que é uma droga que tratou o ebola, mas é uma droga viral caríssima, que cada ampola chega a custar R$1.000, tá? A cloroquina ou hidroxicloroquina, e também o plasma de pacientes convalescentes. Entramos agora nas formas de prevenção do Covid-19. Né? Então, o mais importante é lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou sabonete, pelo menos por 20 segundos, e respeitando os 5 momentos de higienização. Né? Você coloca o sabonete em toda a mão, esfrega bastante, depois entre os dedos, tá? Depois na fase posterior da mão, e enxuga a mão. Não está bem descrito aqui esses 5 momentos. Bem, e se não houver água e sabonete para usar, então você pode usar o álcool a 70%, tá certo? Outra indicação é que não se tem aglomerações, né? Por isso que fique em casa, cubra o rosto ao tossir e espirrar, né? Geralmente com a face do braço, evitar de tossir ou espirrar na mão. Não toque na boca, no nariz, nos olhos, sem higienizar as mãos, ficar sempre lembrado disso. Usar máscara se estiver tossindo ou espirrando, mas atualmente essa determinação é que você tem que, se for sair de casa, usar máscara, tá? Tomar a vacina da gripe e sempre estar limpando com álcool a 70% objetos usados com frequência, tá? Tem que respeitar o período de isolamento, se você pode, não saia de casa, né? Seguir todas as medidas de prevenção. Repito aqui, tem que se vacinar contra a gripe, não pode receber visitas, é importante se manter bastante hidratado e não tome nenhuma medicação sem orientação médica, né? Lave sempre as mãos com água e sabão, e se apresentar algum sintoma, tem que procurar um serviço de saúde. Temos que ficar calmo porque as coisas vão melhorar, com certeza. Segundo alguns autores, diz que a epidemia ela dura em média 14 semanas. Tá? Então, significa que estamos mais perto do que longe dessa epidemia passar. Agradeço a todos pela atenção. Aqui estão algumas referências que foram consultadas para a gente falar sobre esse assunto, tá? E agradeço a todos a intenção, e a gente poderia partir se alguém tem alguma dúvida ou alguém tem algo mais a acrescentar. Obrigado.
Arrasou, chefinha. Oi, Ronaldo, aqui é Patrícia. Eu queria Sim. saber se você viu alguma coisa sobre as sequelas, Ronaldo. Porque eu estou lendo muito no momento sobre as sequelas que podem acontecer, complicações e sequelas do Covid. O que eu vi de complicação e sequela é o paciente pode, né, já que 5% que vai para a UTI, que fica paciente crítico, ele evolui com quadro de sepsis, né? Se você fica mais de 7 dias no respirador, já pode apresentar a neuropatia do paciente crítico, né? Que é aquele que o paciente perde a força, né, muscular, inclusive para respirar. Esse paciente fica com essa neuropatia que dificulta a recuperação, tá? Ele passa mais de 7 dias no tubo e com sepsis. Pode sair com insuficiência renal, porque existe uma complicação renal aí importante, esses pacientes cursam com insuficiência renal, tá? Pode sair com problema cardíaco, porque o vírus já foi comprovado que ele ataca também a inflamação que ele provoca no pulmão, provoca no coração. Já foi dito alguns casos de pacientes que tiveram a doença, saíram bem e evoluíram com insuficiência renal depois de 1 mês da doença. Já tem relatos de casos que cursa com a cardiopatia depois do Covid-19. Além de complicação pulmonar, né, que pode ficar com a fibrose pulmonar, esse paciente pode vir a desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ok. Complicações tipo embolia pulmonar, tipo, a gente vê também. E outra coisa. Mas isso já faz, né? Então, se for neurológica, porque deve dar alguma coisa neurológica, até a visão pode alterar, não é não, Ronaldo? Como ele causa uma coagulação intravascular disseminada, a embolia pulmonar já faz. Então, pode causar acidente vascular cerebral. Uma, porque esse paciente vai ser anticoagulado. Então, pode tanto fazer um acidente vascular isquêmico como hemorrágico, né? Esse paciente vai ter um tropismo pelo sistema nervoso central, porque a gente vê que o paciente perde o paladar, perde o olfato, né, durante a doença. Isso significa que o vírus está lá, destruindo lá o bulbo olfatório, tá certo? Mas ainda bem que Inclusive, Ronaldo, uma encefalite e meningite eu também vi casos, sabe? Porque, inclusive, ele já foi liberado, já foi detectado no líquido cefalorraquidiano. Você leu isso? E a complicação de encefalite, porque todas as doenças virais elas podem cursar com encefalite. Então, faz parte do acometimento neurológico. Ok, obrigada. Ronaldo, parabéns. Pode falar, Ronaldo. Você está me escutando, Ronaldo? Estou escutando, sim. Tá, deixa eu te dizer. Na fase 3, a gente sabe que o protocolo que tem sido usado aqui na Paraíba, principalmente nos hospitais públicos, são tratamento da sintomatologia, tá? Você concorda com isso ou você acha que deve ser feito um protocolo diferente disso? Olha, meu irmão, né, não chegou na fase 3, mas foi para o hospital público e foi feito tudo que tinha direito. No momento que ele foi interno, 3 dias depois, foi quando houve essa live dessa doutora Marina Bucar, né, da Espanha, em que ela indicou o imunossupressor, né, com a finalidade de imunossupressão da pulsoterapia, na fase em que ocorre o comprometimento pulmonar, né, justamente para evitar essa sequela. Mas já estava sendo feito um anticoagulante nessa fase crítica e deu trabalho para o pessoal fazer essa pulsoterapia, porque não fazia parte do protocolo, e eu soube já que no Hospital Santa Isabel, onde ele ficou internado, já está no protocolo fazer essa pulsoterapia aí nessa fase de 2 para 3. Eu estou te fazendo essa pergunta porque o pai de Ilane está internado no Metropolitano e o protocolo que está sendo feito lá no Metropolitano é tratar a sintomatologia. E aí, meu amigo, aí vai evoluir ruim mesmo. Acaba evoluindo mal. Eu não sei até que ponto isso é verdade, pode ser seja só boato mesmo, mas eu acredito que, por exemplo, você tomaria
cloroquina é uma fase inicial, você tendo o Covid? Com certeza. Eu Com acho certeza. que você pode errar por excesso, mas não por falta. Inclusive, teve, não sei se o Tiago está aí, ele me indicou essa questão da cloroquina, indicou até um filme chamado, que é de 2017, que é Clube de Compra Dallas. Não sei se vocês assistiram. É um filme que fala de um cowboy lá nos Estados Unidos e que ele adquiriu AIDS, na época que AIDS era só de homossexuais. Então, para ele foi muito difícil enfrentar isso. E ele viu que o AZT era a droga que estava aprovada pelo FDA e ele foi atrás de outras medicações e sobreviveu 7 anos com melhora da sintomatologia, tomando medicações que ele foi comprar no México, proteína P, que era a partir de largatas de borboleta que era fabricado, e começou a distribuir, né? Fez um clube de compras, o pessoal pagava por mês a ele, e ele contrabandeava essas drogas que não eram aprovadas nos Estados Unidos. Então, é aquela história. Para você ter um trabalho. Como a gente está muito recente ainda dessa doença, não deu tempo ainda. Tem um grupo que tomou hidrocloroquina, um grupo que não tomou, um grupo que. E você fazer um estudo duplo cego, né? Porque você tem que dar. Tem que estar tomando a medicação sem saber o que está tomando, para poder funcionar. Mas o tempo você não tem que randomizar isso, você não tem como. Não tem como. O tempo é curto. O tempo é curto. O grande problema. E a epidemia vai passar, né? Daqui a 14 semanas está aí. Diga, Norlan. Ô, Ronaldo, é o seguinte, eu queria participar do seguinte aspecto. O que acontece é que se politizou demais o tratamento para a Covid. A partir do momento em que o presidente da República, né, teve lives carregando a caixa de cloroquina e mostrando que era, isso polarizou as coisas. Então, a gente ouve aí nas redes de televisão, né, que são contra o governo, por ser um governo de direita, como o de Trump lá nos Estados Unidos e tal, e aí queimaram a cloroquina. Em relação, por exemplo, à parte cardíaca. Eu vi gente aí dizer, olha, vai morrer em casa tomando medicamento, vai ter uma arritmia, vai ter... Existe realmente o torsade point, que se chama, que é uma arritmia ventricular que leva à parada cardíaca, mas é algo extremamente raro. Quando você associa a hidroclorotiazida com a azitromicina, você tem que fazer o acompanhamento, porque pode haver o aumento desse intervalo QT. Havendo um aumento do intervalo QT, havia necessidade de acontecer uma extracício, cair num período refratário da via de repolarização e fazer arritmia. A pessoa, então, é si. Vários cis para que aconteça isso. Então, o risco de usar essa droga é pequeno. E você faz um eletrocardiograma prévio à administração, vê o intervalo QT, depois faz, durante o período que está se usando a droga, e esse uso é de 5 dias, é tempo muito curto para que esse efeito colateral apareça com frequência. Então, realmente não faz sentido. Ficou sendo realmente algo assim de ideologia. Quem é da direita aceita o tratamento com hidroxicloroquina. Quem é da esquerda tem que meter o pau, tem que dizer que não presta, que isso e aquilo outro. Quando a gente sabe que não é por aí, né? Então, realmente, ficou algo assim, ideologizado, né? No tratamento da... Então, foi bom isso aí sair agora, esse tratamento, você ter a possibilidade de fazer esse tratamento. E eu duvido, porque todos esses médicos, você vê, os médicos aí que têm cloroquina. Na verdade, ninguém deve... Não é? Na verdade, o doutor Calil tomou, né? E o Davi, né? O Ike, também tomou. Eu não vou tomar. Exatamente.
Eu vou dizer a vocês, Pois é. colegas médicos, que eu vou tomar. Se eu tiver, eu vou tomar. Em contrapartida, meu irmão que disse que não é para tomar. Ronaldo disse que não é para Aham. tomar. Mas eu vou tomar, eu já disse a ele. Se eu tiver Covid, for confirmado, eu fiz o exame, vai sair agora dia 25. Tive sintoma uma semana atrás. Há 10 dias atrás. Eu estou de quarentena. E se eu tiver e for confirmado, não tenha dúvida que eu vou tomar. Vou fazer o protocolo. Não tenha dúvida. Eu né? Pois é. tenho os amigos Não tem... infectologistas em São Paulo, né? Que são contra, não, porque foi publicado no Lancet, está contraindicado fazer a cloroquina. Eu disse, é para fazer o quê? Nada. Não, fala. Não. O Anitta, eu disse, espera, me dê um trabalho que fale do Anitta. Aí você não tem nenhum trabalho usando a nitoxazanida. Só tem usando a ivermectina. Indica que ela, in vitro, tem uma ação antivírus. Então, o Anitta não tem um trabalho mesmo publicado. Não, e esses 3 trabalhos que saíram aí no Lancet, no New England, são revistas muito boas, mas são trabalhos que você for ler e eles têm um viés totalmente para a droga, a HDS. E outra coisa, você dá um medicamento, um paciente que já está com o pulmão totalmente comprometido, não adianta nada. Você tem que botar no início. No início, que é justamente para evitar a replicação viral. Depois que a coisa já aconteceu, já cometeu lá o pulmão, que já está com, como você mostrou aí, o surfactante está inexistente, o pulmão está fibrótico, não adianta você usar. Nessa fase não adianta. Né? Olha, a Inglaterra ontem comprou 14 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina. O Reino Unido. Ontem. Ronaldo, os trabalhos que tu leste da ivermectina, associavam a ivermectina com a hidroxicloroquina também? Não, porque ela é dose única. A ivermectina é dose única, né? Mas tem gente fazendo protocolos diferentes, sem ser dose única. Tem gente fazendo também 5 dias. Não, Eu vi que você faz um comprimido por cada 30 quilos. isso. Para o Covid, tem pessoas que estão dizendo que é dose dobrada. Então, são 2 comprimidos para cada 30 quilos. Tá? Então, Nossa senhora, aí é bronca. né? Mas aí pode ter um efeito colateral maior. Né? Eu acho que fazendo por 30 quilos... Porque é questão, cada um responde de um jeito à medicação também. Vê-se aí, né, a farmacogenética, que a psiquiatria está usando muito, um antidepressivo que serve para mim não serve para você. E vice-versa. Então, você tem que fazer até um estudo genético para ver qual é a melhor droga. Então, imagina. Então, a cloroquina ela não vai responder também igual a todo mundo. Né? Então, vai ter aquelas pessoas que vão responder de um jeito melhor e outras não. Tá, e o sulfato de cloroquina é diferente do hidroxicloroquina. É isso? Porque tem a cloroquina e a hidroxicloroquina. Isso. Pronto. A Aí, cloroquina ela é mais potente, porém é mais tóxica, não é isso? é isso, ela dá mais efeitos colaterais. Mas isso, a diferença é só um grupo hidroxila, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, acho que foi ontem, aliás, foi ontem, Eutília falou, foi entrevistada, a professora Eutília, nossa colega. Ela, no JPB, falando mal da cloroquina, e foi fazer entrevista com ela. Ela disse, não, temos muita experiência com cloroquina, a cloroquina não dá efeitos colaterais, e rebateu até o subsecretário de saúde, que não é bem assim como ele disse que vai dar efeitos na... Exatamente. É muita gente falando coisa que não faz sentido, rapaz. A gente ouvindo aí. E o povo que ouve isso se impressiona e fica com medo da droga, fica com medo. Né? Gente, Queimaram uma droga boa e barata, né? Pois é. Pois é. Por isso tem É igual você condenar a aspirina, porque pode dar hemorragia digestiva. Você vai condenar a aspirina, pô? Não vai. O medicamento é usado aí. Eu só penso assim. Eu penso que não pode haver distribuição de kits, entendesse? Eu acho que tem que ser a prescrição médica. Eu acho que esse paciente teu, por exemplo, ele já fez um eletro antes, é um paciente que você tem que ter um seguimento. Eu acho que distribuição de kits não é medicina.
Eu acho assim. Não, prescrição médica, lógico. Prescrição médica, lógico. Fala, Patrícia. Usa hidroxicloroquina, é a preferência da gente, em vez de cloroquina. Por mais de 20, 30 anos, tem ciência. Patrícia, eu não escutei, não. O som dela tá fora. Patrícia, tu tá sem som. Ativa o som. Não se ouviu a sua pergunta, não. O que você falou, Alô, Kátia? Você agora tá Usa assim. demais. Tempo prolongado. Nunca. Não sei se eu nunca tive uma complicação cardíaca, gente. nunca teve uma complicação cardíaca Pra de gente, experiência é dura o na mais dermatologia. admirável, é polêmica. Porque a gente tinha um sintoma dele há muito tempo. E a gente não queria nem ação. Ronaldo, parabéns pela palestra, tá? Foi excelente. Grande abraço. Mecanismo Foi de muito ação, bom. sou craque agora do Covid, viu? Certo. Mecanismo de ação, tô... Gente, eu acho que Ronaldo, Ronaldo, Gente, um abraço, até mais. Abraço. Foi parabéns. excelente. Boa noite. Boa noite. Ronaldo, parabéns, foi excelente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nos teus estudos, tu chegou a ver alguma coisa do ciclo de transmissão? Por exemplo, a pessoa fica 14 dias de quarentena. Após isso, ela saindo, ainda tem alguma chance de transmitir a doença? Chegasse a ver alguma coisa assim? Vi que, assim, às vezes, você mesmo mais de 14 dias e dá positivo no exame para o vírus, né, pelo PCR, mas não é o vírus vivo mais. Fragmentos do vírus, né, que o aparelho faz o aumento para ler o RNA do vírus, né, e identifica parte do vírus, fica o vírus completo. Foi isso que foi depois de 14 dias. Então, com a evolução da doença, 14 dias você não tem mais, não está mais transmitindo o vírus. Certo. doutor Ronaldo, Doutor eu queria Ronaldo. uma orientação. Tem um esposo de uma amiga minha que está no Metropolitano e ele está apresentando desorientação. O pessoal diagnosticou que pode ser tipo que desenvolveu o Alzheimer. Tem alguma referência, assim, pelo fato de ter tido o vírus ou da medicação, de desencadear esse Alzheimer? É um paciente idoso, né? Isso. Olha, qualquer infecção, mesmo que seja viral, em paciente idoso pode dar desorientação. Além do fato que um paciente que tem uma doença viral e chega a desorientar, a gente tem a possibilidade que esteja fazendo um quadro de encefalite, que o vírus é capaz de fazer isso também. Então aí resta, se não vai deixar alguma sequela, tem que realmente acompanhar. É porque ele só apresentou essa desorientação lá, né, quando estava no tratamento, e disse que está piorando, está ficando cada vez mais desorientado. O paciente idoso que deprime, esses pacientes ficam isolados, né? Meu irmão tem 65 anos, andou chorando na enfermaria de Santa Isabel, porque fica totalmente isolado, tá certo? Sem comunicação com a família, não entra papel para esse paciente, tá certo? Então, às vezes, o paciente deprime e o idoso, quando deprime, ele desorienta também. Tem essa possibilidade. Ah, tá. Muito obrigada. E parabéns, foi muito bom. Obrigado. Doutor Ronaldo, Pois não, Liane? olha, meus parabéns, viu? Achei a aula super objetiva, né? Fisiopatologia, patogênese não tem como ser tão enxuto. Tem que ser, assim, esmiuçado mesmo, como você fez. Mas eu achei ótimo você ter mostrado um protocolo, porque eu tô cansada aqui de assistir lives e aulas e das sociedades, de todo canto. E assim, eu acho que é importante a gente se posicionar, entendeu, Ronaldo? Já tem, né, uma experiência vasta, não de tempo, mas de pacientes que foram tratados, né, assim, nos países que foram acometidos primeiro. Então, eu acho que a gente tem que buscar essas evidências
evidências, né? Que eu acredito que a gente está passando por um momento de se pensar mais que as evidências que nós vamos considerar não só são as científicas, eu acho que elas são as evidências por vivências também. E depois elas vão ser publicadas, vão ser indexadas, vão ser, né, colocadas na... Viu interferênciazinha aqui da pequena. Mas, enfim, eu acho que foi muito bom você ter feito isso, mostrado fases, mostrado protocolos e a gente acabar de assim, se posicionar e a gente tentar diminuir toda essa polêmica que eu acho que não vai levar, né, a uma melhora ou um controle dessa situação. É uma situação grave, né, que tem que ser tomada uma atitude, que se houver a possibilidade de você fazer uma intervenção inicialmente, claro que tem que ser tentado, né? E aí isso vai diminuir toda essa problemática aí, né, de tanta internação, de tanta complicação. Eu espero que seja assim, entendeu? Então eu quero parabenizar você, porque depois de tanta aula que eu já assisti, foi a primeira que mostrou o protocolo e ponto final. Vamos tentar, né, usar e vamos avaliar como é que essas pessoas vão evoluir, né? Eu acho que é assim, a gente tem que pensar dessa maneira, né? Não é só a gente buscar uma evidência científica, né, que não deu tempo de publicar, que tem tão pouco tempo ainda de estudo e de acompanhamento dessas pessoas e ficar deixando, né, todo mundo se acabar, morrer, sem fazer nenhuma intervenção. Eu acho que esse funcionamento que você teve aí foi excelente. Aí eu quero lhe parabenizar, viu? Ok, muito obrigado. Tá certo? Pelas boníssimas palavras. Ah, mas são verdadeiras, viu? Pois tudo de bom e até a próxima, né? A próxima reunião aí, vamos, né, nos organizando, vamos ver o que é que a gente planeja para frente, tá? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Alguém quer fazer mais algum comentário? Professora Virgínia ainda está online ou adormeceu? Vivi dormiu, foi. Ficou muito caladinha hoje. Doutor Ronaldo, eu queria agradecer também por ter me tirado muitas dúvidas e pedindo a Deus que a gente volte logo a trabalhar lá, no nosso setorzinho, que é o que é bom. Pois é. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite. Ronaldo, parabéns. Ok. Tá ouvindo? Valquíria. Muito esclarecedor, bom demais. E a gente sabe também que muito disso é política, né? Como alguém colocou aí, de direita e de esquerda. Então, eu acredito, como você falou bem, explicou bem, Norlan também, que a gente tem que tentar, primeiramente. E na fase inicial, porque depois que já está instalada a doença, fica mais difícil de ter o resultado, não é isso? É isso. Eu acho que tem que fazer também. É melhor evitar o excesso. Agora, eu recebi algumas críticas, porque eu andei publicando alguma coisa no Facebook. Teve uma colega de faculdade que mora nos Estados Unidos, me mandou um trabalho do Lancet, né, mostrando que nos Estados Unidos eles são contrários a isso. O pessoal de São Paulo também, que eu conheço também, são contra. Eu disse, vai fazer o quê? Eu aprendi na faculdade que a gente tem que errar pelo excesso e não pela falta. É melhor que se erre pelo excesso. Você pode fazer alguma coisa com uma medicação que está aprovada. Você não está inventando nenhuma medicação nova. Então, por que não ter? Pena que não. Faz tanto tempo já, não é que ela está no mercado, tanto tempo que ela está no mercado, e já fez muito sucesso e tudo. Eu acredito que é a história, né? De você fazer no paciente, você dosar aquilo ali e, como você disse, cada um reage de um jeito. Então, vai observando o paciente junto dele para ver a reação de cada um, né? Como só são 5 dias, vocês falaram, achei muito interessante. Eu vi Quem começa a apresentar os sintomas não vai querer esperar chegar até a fase crítica para poder fazer algum tratamento, né? Claro. Quer ter alguma ação, já iniciar algum tratamento, ver alguma resposta. Se você não inicia o tratamento do início dos sintomas, imagina esse paciente. Saber que a cada dia só vai piorar, só vai evoluir
e quem sabe se mais à frente não vai conseguir reverter. Então, eu acho, eu também queria, se Deus o livre pegar, mas que se for, tiver a oportunidade de iniciar o tratamento o quanto antes. Eu também. É como as autoridades de saúde, né? Não querem fazer um protocolo, porque diz que não tem a ciência, mas o que eles deviam fazer não fizeram, né? Não abriram os hospitais que prometeram, não conseguiram criar Isso. não fizeram uma intervenção de treinamento para EPIs, para a população, não só Principalmente, só mandando E eu acho em que casa. também falta uma testagem em massa, né? Porque tem esse medo, muita gente pode estar transmitindo, sendo assintomático, e ninguém sabe. Então, tá em casa e contaminando todos da família sem saber que está contaminado. Eu acho que essa testagem ainda também está precisando. Mas, obrigada e parabéns. Abraço a todos, viu, e parabéns. Mas Ok, obrigado. Ronaldo, Olha aí. Olá, Virgínia. Ronaldo, Boa noite, professora Ronaldo, é Virgínia. Eu estava querendo falar com vocês, mas não tinha condições. Então, primeiro eu quero lhe parabenizar. Foi uma aula e uma palestra espetacular, e eu posso dizer isso, que eu fui professora e sou professora, certo? Então, eu estou aprendendo cada dia mais com vocês. Eu tenho orgulho de ter você como coordenador de medicina lá do CRAS. Você, como todos os outros coordenadores e todos que fazem o CRAS. Agora, eu quero lhe perguntar uma coisa. O que é que você acha? Eu estou desde o dia 13 de março que eu estou aqui em Ponta de Campina. O que é que você acha desse distanciamento social, desse isolamento? Você acha correto ou não? E o distanciamento social ele tem mostrado, né, em muitos países que funciona, tá certo? Só que o nosso tempo de distanciamento já vamos com mais de 70 dias, né? E outros países aí só ficaram 60 dias. A Espanha está voltando com 60 dias, quer dizer, tudo. O país também tem uma dimensão muito grande, então isso fica difícil. Que aqui no Nordeste tenha um isolamento social igual a São Paulo. Então, isso tem que diferenciar, né, por essas questões geográficas, né, e não ser um padrão para todo o país. Então, talvez aqui a gente começou o isolamento social muito cedo, né, mesmo assim não se continuou tendo trânsito de pessoas, e agora que a gente parece que está no pico, porque tem dias que no hospital de urgência privado tem 70 atendimentos por turno de dia. Então, é muita gente, né, com sintomas da virose e muitos, e o hospital cheio, né, as UTIs praticamente lotadas, né. Foram desativadas uma UTI, já tem 2 reativadas. Dá para se reativar a terceira UTI. Então, o isolamento social funciona, né, a gente não pode ir contra isso, que a ciência é o que determina, mas a gente não pode ser contra porque realmente funciona em alguns países. Há uma corrente dizendo que não, mas ninguém quer provar que não funciona, né? Ronaldo, ela está querendo saber se já pode ir para o CRAS. Ainda não, Virgínia. Ah, sim. Ela quer saber se já pode visitar o CRAS. Ela está com saudade. Ô, Ronaldo. Sim. Ronaldo. Oi, não. Ronaldo. Estou ouvindo. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu quero saber quanto tempo a gente vai ficar mais isolado. Eu estou com uma saudade medonha lá do CRAS e de vocês. Olha, eu não disse. Tá vendo que Certo? eu disse? Pois é. Se eu não tivesse completando 72 anos, eu estava aí com vocês. Pois é. Mas eu creio que daqui para setembro sai a vacina, né? Vamos torcer para isso. Graças a Deus que eu vou dizer um negócio, eu não saio daqui. Do jeito que eu gosto de sair e me movimentar, eu estou aqui presa. Mas tem que ficar. Mas vai passar. Mas daqui a pouco vai tem que passar fazer o isso. teste, né? Porque mesmo em casa, pode contrair e ser assintomático. Mas a questão não é isso, não. A questão é que, por exemplo, o povo aqui tem maior cuidado. Eu não vou para supermercado e quem vai deixa as roupas lá para tomar banho.
Eu deixo os sapatos, os sacos saem de lá fora, ninguém entra não, que eu não deixo. Certo. Certo? É. Então eu estou tendo maior cuidado. Agora, quero dizer mais uma vez o orgulho que a gente tem, que eu tenho de vocês. Se o CRAS hoje é o que é, deve a todos vocês. Vocês estão de parabéns, sua palestra foi excelente e eu posso avaliar sua palestra porque eu fui professora e ainda tenho resquício de professora. Muito obrigado por você fazer parte do CRAS e você ser o coordenador de medicina. Ok, muito obrigado, professora Virgínia. Então, depois a gente... Aprendi muito hoje. Amém. Vamos programar a próxima palestra, né? A gente já está conversando sobre isso para ter surpresa para a próxima semana. Sim. Para a próxima semana a gente tem surpresa. E você vai coordenar isso. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Você é tinindo, fora de série. Valeu, obrigado. Esse é o meu jeito de falar com vocês. Tá certo, professora Virgínia. Então, alguém tá bom. Tem pergunta, vamos encerrar, né? Tá bom, isso. Então tá, boa noite a todos. Obrigado pela... Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.